Gerli, um dos receios que eu tinha nessa Série B era a questão do gramado sintético, apesar que é difícil saber se tem muita diferença do gramado da Chape para o gramado do Atlético, então eu via que talvez o Vila poderia ter dificuldades, e acabou que não teve tanta contra a Chape, né? Vamos dizer assim. Então eu vejo que vai ser mais um jogo em que o Vila tem a oportunidade de jogar no esquema que o Turra tanto gosta, que é o reativo. Então eu penso que até por conta disso, pelo Atlético ser um time muito ofensivo, pode ser uma oportunidade do Turra beliscar pontos aí, para chegar nos 45 tão esperados, que é a pontuação para a manutenção da Série B. Não que o Vila esteja arriscado cair, mas é a pontuação que a gente já está mais tranquilo de esperar que o Vila vai atingir. Então, acho que é um jogo aberto até. Acho até que é um jogo aberto. O Atlético está numa crescente muito boa, está começando a se organizar, talvez para brigar pelo acesso daqui 2, 3, 4 rodadas. Mas eu vejo que é um jogo que oportuniza o Vila jogar do jeito que joga melhor, que é no jogo reativo. Eu acho que, até nessa questão que você fala dessa oportunidade, eu acho que esse jogo dá essa oportunidade tática ao Vila, né, vamos dizer assim, e ele dá uma oportunidade psicológica ao Vila também. Porque uma coisa é você, com todo respeito que merece, mas, por exemplo, uma coisa é você ganhar do Volta Redonda lá em Volta Redonda. Outra coisa é você ganhar do Atlético Paranaense em Curitiba. São pesos muito diferentes. Valem os mesmos 3 pontos, mas o impacto das vitórias tem um peso bastante diferente. E aí, Ana, esse jogo lá de Curitiba, até Paranaense, querendo entrar no G4, se não entrar, querendo fortalecer ainda mais a sua pontuação, você vê em que nível de dificuldade esse jogo lá na Arena da Baixada? Ô, Gerli, até enquanto o Aurélio estava falando, eu dei um risinho aqui, mas foi quase irônico, não do Aurélio, mas da situação. Eu estava pesquisando justamente os jogadores do Atlético que vão ser desfalques, aí abri uma página e a manchete é a seguinte: Odair vê clima de Copa do Mundo no Atlético para a próxima partida. Aí é o que eu espero ouvir lá na Arena da Baixada. Então, dessa maneira, complicou, hashtag complicou, e, ô Turra, agora é o momento da sua retranca. Coloca todo mundo ali atrás da linha, vê alguém com mais qualidade para sair com a bola, dá seus pulos, dá um jeito, mas que momento para enfrentar o Atlético Paranaense. Tinha vários momentos que seriam bons, esse não era. Eu acho que foi um momento muito errado. Se bem, Gerli, na sua teoria, se vence, a moral vai lá em cima. Só que eu não imagino, sendo bem honesta, neste momento o Vila vencendo o Atlético Paranaense. Mas precisa agora das mãos mágicas do Paulo Turra novamente. Arma a equipe. Calma, Aurélia. Arma a equipe no contra-ataque. Uso até o gramado sintético, assim como o Mancini fez, eu citei isso na primeira hora. Coloca a velocidade. Não sei por que o Pajé não vem entrando nos jogos, é o jogador mais veloz do Vila. Teve maturidade quando foi acionado. O Guilherme Parede não vem jogando bem, justamente nessa velocidade que o Vila precisa. Então, é muita coisa a ser corrigida. E agora, depois que eu vi toda essa manchete, esse é o jogo do Paulo Turra. Ele vai querer vencer o Atlético Paranaense até para dar o cartão de visitas. Então, mas ficou complicado. Eu também vejo o Paulo Turra como peça fundamental para esse jogo, sabe? Ele vai ter que ser muito eficiente na estratégia dele. É claro que a estratégia depende do desempenho dos jogadores, né? Os jogadores eles precisam entender e executar com qualidade essa estratégia. Mas um resultado positivo do Vila lá em Curitiba, ele passa por uma partida sem erros, praticamente, sabe? Você conseguir marcar muito bem e ser eficiente de uma maneira muito expressiva lá no setor ofensivo. Talvez pinte uma chance no jogo, você fazer ela. 22 chances no jogo, você fazer elas, para você conseguir buscar
esse resultado diferenciado. Porque, sem dúvida, o Atlético, como eu citei na primeira hora, ele vem babando para cima do Vila. Porque é uma recuperação que foi cogitada durante muito tempo nessa Série B, mas agora ela aconteceu. Foi se cogitando, o Atlético vai reagir, e não acontecia. E não acontecia, não acontecia. Agora aconteceu. O Atlético entrou na briga pelo acesso, não tem como negar isso. Lógico que foram de outros times, né? Mas os 3 goianos já bateram no Atlético Paranaense nesse campeonato, né? O próprio Vila ganhou aqui no Oba, e o Goiás e o Atlético venceram lá na Arena da Baixada. Mas de todos esses momentos em que os goianos venceram o Atlético Paranaense, o de agora é que o Atlético Paranaense está mais forte. Né? É o Atlético que a gente projetava lá no início do campeonato. Nós estamos vendo o Atlético que era projeção e agora está sendo realidade. Está fora do G4 ainda, mas é um time que ganhou os 4 últimos jogos aí do Campeonato Brasileiro, que não é fácil, sem emplacar 4 vitórias seguidas dentro da Série B, e agora vai jogar dentro de casa. E outro cara que eu até citei no F62 Notícias, que para mim vai fazer muita falta para o Vila, se não puder, é o Ralf. Esse era um jogo para o Ralf, sabe? Pela liderança dele, pela experiência, por saber conduzir o jogo. Esse era um jogo muito importante que o Vila tivesse o Ralf diante da equipe do Atlético Paranaense.